Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula, né? Dando boas-vindas aí para o quarto bimestre. Hoje a gente vai estar começando a falar sobre Oriente Médio, uma região que a gente deu uma pincelada, né? Como foi estudar sobre África, mas a gente vai se aprofundar nela a partir de hoje, tá? Bom, eu creio, né, que tem esse mapa aí, ou igual ou parecido, mostrando os países que compõem o Oriente Médio, sabendo-se, né, que ele é uma região asiática, então ele é asiático, e temos aí em torno de 16 países, tá bom? Sabendo também que essa região ela é o berço das três principais religiões monoteístas. E o que, que significa monoteísmo? Monoteísmo é aquela religião que tem como figura, né, divina um Deus só. E aí a gente tem o islamismo sendo a principal religião, né? E, gente, desde já aviso, né, que é justamente em função da religião que muitos conflitos eles vão existir, tá? Essas religiões, elas por vezes entram em choque e por vezes até mesmo uma religião pode ter vários movimentos e vocês vão ver que vão ter vertentes de uma mesma religião que ela vai ser mais apaziguadora, né? Outras vão ser mais extremistas, então é um assunto que precisa ser mencionado e desde já fica aí o alerta, porque para entender o Oriente Médio tem que entender um pouco, né, do pensamento religioso monoteísta dessas pessoas, né? E outra coisa muito importante mencionar, e eu vou voltar um pouquinho ali em cima, e peço para que vocês deem uma olhada que acima do Oriente Médio, né, lá onde está Istambul, depois de Istambul já é Europa, do lado temos o Egito, que é parte da África, né, e temos aí o Oceano Índico embaixo, né, a gente tem o Mediterrâneo aqui, perto do Líbano, de Israel. Então, a gente já imagina, né, que essa proximidade com vários continentes e com vários mares também torne o Oriente Médio uma região extremamente estratégica. Isso vai ter a ver com as guerras que tiveram, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né, porque isso faz da região estratégica, não só também geograficamente falando, mas ela é extremamente importante devido à economia ser muito pautada na existência das principais reservas mundiais de petróleo que estão aí também, e também a importância militar, né? E também tem a ver com a Segunda Guerra, conforme alianças foram feitas, né? Muitos países eles se tornaram armamentistas, né? Até podendo existir bombas nucleares, né? Esses armamentos mais pesados. E essa mescla aí de composições que eu mencionei faz com que seja uma região com vários conflitos geopolíticos, né? Vários conflitos que geram guerras, por mais que não sejam guerras mundiais, mas são guerras regionais, guerras entre nações, guerras entre religiões, e tudo, né? Não tudo começou, mas a gente pode trazer, então, a Segunda Guerra como um grande fator para que muitas coisas aí acontecessem, porque conforme acabou a Segunda Guerra Mundial, conforme as potências europeias foram, né, saindo dessas regiões, o que aconteceu foi que governos autoritários dessas regiões assumiram o poder, né? Não só monárquicos, né, não só de reis e etc., mas de republicanos, né? Não é porque é uma figura de um presidente que faz com que o lugar seja democrático, né? Então, tanto de forma republicana quanto de forma monárquica, o governo ele se mantém aí de forma muito autoritária. E só para ser a cereja do bolo aí do Oriente Médio, a região é predominantemente árida. Isso faz com que exista, além dos conflitos por petróleo, dos conflitos devido à religião, também ter conflitos em função da água, né? O Mar do Aral, a gente viu isso no bimestre passado. E aí, o que que faz? E devido, né, a
esse clima não muito propício, né, a ter grandes concentrações, a concentração vai se dar justamente próxima a rios e mares, ok? Outra coisa também que eu queria falar é que conforme, né, esse imperialismo europeu se esvaiu do lugar, muitas efervescências, né, muitos grupos terroristas, né, que aí são aquelas vertentes que eu mencionei para vocês mais extremas de determinadas religiões, eles assumem aí o controle territorial, ok? Bom, gente, vamos passar então para um tópico muito importante do Oriente Médio, que é o petróleo, né? Desde já menciono que a disputa pelo petróleo não só acontece nos próprios países, não é só Irã, não é só Kuwait, não é só Afeganistão, o que seja. A ambição pelo petróleo na região acontece pelas potências de fora, e isso também aconteceu na Guerra Fria, né? Com os Estados Unidos versus a União Soviética, então partes aí de países, né, do Oriente Médio, como é o caso do próprio Irã ou Afeganistão, sendo, né, contrários aí, cada um vai ter um pezinho aí nos Estados Unidos e o outro vai ter o pezinho aí da a antiga União Soviética. Isso fez com que essa região, nesse momento, se produzisse o petróleo em massa. Só que o que acontece, né? Tendo tanta interferência externa, o Oriente Médio, alguns países, né, os grandes irmãos, aí eles chamados, né, eles passaram a se unir e criaram aí um cartel internacional, né? E aí a gente vai ter, enquanto um cartel, a Arábia Saudita, o Irã, o Kuwait, o Iraque e Emirados Árabes, né? Porque eles queriam então tabelar, sendo eles os grandes, né? Um dos grandes produtores de petróleo, né? Tendo essas grandes reservas em seu território, eles passaram a se unir e tabelar o valor que seria vendido. Eu inclusive vou passar um trabalho, não valendo ponto, é um trabalho para vocês se aprofundarem melhor, porque e devido a essa organização desse cartel, né, para eles obterem mais lucros, para eles disputarem no mercado internacional, para poder exportar por um valor maior, essa mobilização na década de 60, gente, isso gerou um efeito econômico mundial. Conforme essa galera aumentou o preço do barril do petróleo, muitos outros países entraram em crise também. Brasil entrou em crise, Estados Unidos entrou em crise, então foi uma reação em cadeia, né? E aí eu vou sugerir que vocês pesquisem a Guerra do Yom Kippur, que é também conhecida como a crise do petróleo de 70, que foi justamente em decorrência aí da mobilização dessa galera que eu mencionei, criando a chamada Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que mais recentemente inclui Venezuela também, sendo Venezuela um país da América Latina. Então, fica aí a dica, desejo bons estudos e vamos continuar nossos estudos sobre Oriente Médio na semana que vem, tá? Grande abraço e obrigada.